Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O Daoísmo nos ensina a resolver os problemas da vida. E eu acho que essa é a função mais interessante de um segmento. Porque não adianta só ficarmos especulando, falando sobre teorias mirabolantes de como tudo começou, do universo. Não adianta isso. Porque nós temos os nossos problemas do dia a dia e esses problemas têm que ser resolvidos. Hoje vivemos numa sociedade moderna na qual podemos comprar serviços facilmente. Temos tecnologia, temos um certo conforto e facilidade. Mas existem problemas que são mais complicados, que são mais sutis e às vezes tem nuances que nos derrubam, mesmo que nós tenhamos uma vida muito confortável financeiramente. Mas existem problemas sérios que temos que resolver porque eles vão aos poucos minando a felicidade. No Daoísmo, nós temos alguns versos no Dao Te Ching que nos ajudam de uma forma muito simples, mas que é difícil perceber. Então é preciso você desenvolver a sua sensibilidade para que você perceba. Pode ter a ajuda de um professor, mas mesmo assim, você tem que desenvolver certas sensibilidades, certos sentidos para perceber e realizar os ensinamentos. Porque às vezes ouvimos, entra por um ouvido e sai pelo outro. E não percebemos a força e a potência daquele ensinamento. Eu tenho aqui hoje, para dar alguns exemplos, uma espada Jian, é uma espada reta, chinesa, que nós utilizamos muito no treinamento, porque o treinamento com essa é uma espada verdadeira, não é aquelas que tem a lâmina dela muito mole. Essa aqui é uma espada, tem uma flexibilidade mínima, porque as Jian, para o Taiji, elas têm que ter alguma flexibilidade. Então, essa aqui é uma espada verdadeira. Poderia ser usada num combate no passado. Hoje em dia não estamos mais pensando em combate, estamos apenas utilizando essa arma como arma de foco, concentração e força também, porque ela pesa quase 1 quilo. Então você treinar com 1 quilo na mão e movimentos difíceis de serem feitos, então é um grande exercício, mas o principal exercício é o foco, é a concentração, porque se você se descuidar, você pode se machucar. Mas eu não vou usar a Jian, a espada, hoje para falar sobre a prática do Tai Chi. Mas eu vou utilizar com alguns elementos que tem aqui na espada que são úteis para entendermos certas nuances da vida.
Por exemplo, vocês estão vendo esse pontinho aqui, ó, mais claro? Isso aqui é um pedacinho de bambu. Interessante, né? Porque a espada, ela é segura, porque ela é toda em partes, desmonta ela. Mas ela praticamente, o reforço maior que ela tem um parafuso aqui também, mas eu tenho espadas que só tem o parafuso, e às vezes elas soltam e ficam afrouxando, mas essa aqui não. Quem realmente segura ela é esse pedacinho de bambu de 2 ou 3 centímetros. Tá vendo aqui, ó? Ele vai daqui até aqui, dos dois lados. Então esse pequeno pedaço de bambu, ele segura toda a estrutura de uma espada de metal, que tem cobre, tem aço. Então, uma pequena fração dessa espada, a menor de todas talvez, ela segura toda a integridade dessa espada. Os samurais japoneses, eles não têm o parafuso. E muitas vezes os chineses também não têm. Toda a katana, aquela espada japonesa, ela é segura por um pedacinho de bambu. Se eu enfiar um prego aqui e bater assim com o martelo, ele sai aqui por esse lado e a espada vai ficar um pouco bamba. E aos poucos ela vai afrouxando. E ela pode se despedaçar. E esse pedacinho de bambu segura ela na hora que uma espada bate com força contra a outra, no caso de um combate. Mas nós não fazemos isso, é apenas para treinamento, mas se fosse num combate real, esse pedacinho de bambu não estando aqui, a espada com algumas batidas ela ia se desmontar. Isso para vocês verem a importância do pequeno e do frágil. Todo mundo só dá valor ao forte, ao duro, não é? Mas às vezes o pequeno e o frágil é que se torna o mais poderoso. Então esse é um grande ensinamento do daoísmo que nós temos através da Dian, da espada chinesa. Chama-se espada reta chinesa. Então, agora vamos a outro ponto que a espada também nos ensina. Isso aqui chama-se tassel. Tá vendo? Isso aqui. Muitos especulam. Por isso é que eu digo que especulação é um perigo muito grande. Por isso, tome cuidado em não ficar especulando as coisas. Você buscar o conhecimento na raiz certa. Pergunte para quem realmente entende de espadas, da espada chinesa, claro, espada reta, porque ela é uma das poucas que utiliza o tassel. Tá vendo? Isso aqui são fios de seda, e esses fios, esse tassel, ele tem um comprimento, tá vendo? De uns 30, 40 centímetros, e até aqui em cima talvez ele tenha 60 centímetros, 50 e pouco. Ele tem uma bola de metal, às vezes não tem, às vezes ele é apenas feito de fios de seda, uma corda. Então, a maioria das pessoas especulam. Elas dizem assim, para que serve esse tassel? Uns dizem, para enfeitar a espada. 2, eles dizem, é para quando o espadachim está lutando, ele faz movimentos que esse tassel vai bater no rosto do adversário e confundi-lo. 2. Agora, se você conversar com alguém que entenda de espadas, ele vai te dizer para que serve o tassel. Então, você pode ficar sua vida toda especulando, perguntando. A maioria das pessoas vão dizer, não, é só um enfeite, não, é para esfregar na cara do oponente. Não, isso serve para... tem um efeito de
metafísico que faz com que proteja o espadachim. É tipo um amuleto. Cada um vai falar uma coisa diferente. Mas quando você conversa com alguém que realmente entende da arte da espada reta de Yen, ele vai te dizer que sem o tassel ele não desenvolveria a técnica certa para lutar. Por quê? Porque a espada chinesa, eu vou tirar aqui para vocês verem, ela tem uma característica. Ao contrário de que você vê nos filmes de Hollywood, ela não é afiada nas bordas. Não é como uma katana, que ela tem um lado afiado e o outro não. Se você afiar os dois lados dessa espada, vai ser um perigo o seu treinamento, se tiver dois cortes aqui. E se tiver um corte, na verdade, você não vai saber qual o lado, porque ela é reta. Ela é reta. Então você não vai saber qual o lado que corta e qual que não corta. Então por isso que tem muitos praticantes que eles vendem afiada porque as pessoas querem ficar cortando coisas, né? Bambu, garrafas de água, eles compram para isso. Então eles mandam afiar e o fabricante quer vender espada, ele afia. Mas os mestres chineses de Dian não afiavam essa parte. Essa aqui não tem corte aqui, ó. Posso passar o dedo aqui, não tem corte nenhum. Mas aqui nessa ponta, ela é afiada. Só na ponta. Por quê? Porque a técnica da Dian não é de cortar nada, assim, cortar membros, desmembrar alguma coisa. A técnica dela é como do florete francês, que ele é um ferro e tem uma ponta. Sabe quando você vê esgrima nas Olimpíadas, aquela competição? Aquilo ali, o movimento deles todo é de perfurar o oponente. Então, a espada não é só, essa espada de Yen não é só perfurar como florete, ela também de riscar. Ou seja, dá um risco, como se fosse um lápis aqui. Ela vai riscar o oponente. Ela vai fazer todos os riscos com a ponta, como um lápis. Ela tanto vai perfurar, quanto vai riscar. Mas não vai cortar. Sabe? Não vai cortar pedaços. Para isso, temos a espada chamada Dao, que também tem o nome de Daoísmo, mas é o mesmo som, mas é um outro significado. Temos a outra palavra, que é o sabre, que ele tem corte de um lado só, do outro é cego, e os espadachins utilizam para cortar em pedaços. Mas essa espada não. Ela é para riscar. E a velocidade é o grande trunfo dela. Agora, para você fazer um movimento correto com essa espada, você tem que ter o ângulo certo na hora que você faz o movimento com força, tem que ter o ângulo certo. Se o ângulo estiver errado, o tassel vai embolar na sua mão e na espada. Se estiver certo, ele vai acompanhar o ritmo da lâmina. Então ele não enrola. Quando você treina rápido, quando você faz o movimento certo, ela não embaraça em você, o tassel não embaraça. Não enrola no braço, não enrola na espada. Então o movimento, o ângulo está certo. Se você fizer assim, embola. Se você fizer assim, embola. Mas se você fizer assim, ele vai retinho. O tassel voa junto com a lâmina e não embola em nada. É para isso que existe o tassel. Então, eu já vi várias vezes vídeos de lutadores de Tai Chi que dizem que isso aqui é um enfeite. Dizem que isso aqui é apenas para enfeitar a espada. Não é para enfeitar, é para treinar. Na hora de um combate, num combate, eu tiraria o tassel.
numa batalha, no passado, né? Hoje em dia isso aqui é uma arte só, a gente não tem nenhuma pretensão de lutar de espada, ainda mais num mundo moderno como o de hoje. Que vai lutar com uma espada contra o quê? Contra a arma de fogo. Então, para vocês verem que você não ir na fonte certa do conhecimento, você é totalmente enganado e iludido. Você começa a falar besteira. Eu vi um lutador de Kung Fu, não sei qual era a luta, e ele falando que isso aqui era apenas um enfeite, uma besteira que pode tirar. Ele não entende sobre o ângulo, porque ele não pratica a arte. Ele talvez pratique outras armas, mas não pratica, com certeza, a Tai Chi Jian, que é a espada reta chinesa utilizada no Tai Chi. Em todos os estilos de Tai Chi, e inclusive de outros estilos também de artes marciais que utilizam, né? Não é só o Tai Chi que usa, mas eles chamam de Tai Chi porque é muito comum os praticantes do Tai Chi fazerem exercícios com essa espada. Mas são exercícios. E uma coisa muito importante, que eu acho que eu já mencionei isso, mas se eu mencionei isso, me desculpem, mas eu falo tantas coisas sobre Tai Chi que às vezes eu esqueço se eu já mencionei, mas eu vou aproveitar o momento para dizer, para falar para vocês sobre artes marciais e lutadores. Eu sou um artista marcial. Eu não tenho nenhuma intenção de ferir ninguém com a minha espada. E não tenho nenhuma intenção de competir com a minha espada. Nem que fosse uma espada de plástico, de espuma. Eu não tenho intenção de competição, porque competição não é para os artistas, é para os lutadores. Os lutadores têm essa necessidade de competir. Vai lá para competir. No Dao Te Ching, eles falam que os soldados no passado que iam à guerra no sentido, que iam lutar no sentido da competição, aquilo fazia parte do caráter deles de competir, mas aceitar as regras, aceitar as honras da derrota ou da vitória, eles tinham uma mentalidade diferente de hoje em dia. Você às vezes vê filmes de samurais, aquele código de honra deles, que eles, sabe, eles têm um código muito forte. No passado eles tinham, né? Hoje em dia não, é vencer, vencer, vencer. O derrotado não vale nada. O vencedor vale muito, mas o derrotado não vale nada. Não era assim no passado. Mas os artistas marciais, eles não estão nem um pouco interessados em competições, em mostrar que eles são superiores, que a arte deles é superior às outras. Esse é o artista marcial. Agora, já o lutador, são esses que você vê, lutadores de boxe, de MMA, lutadores de jiu-jitsu. Para eles o que importa é a batalha. Então, está certo, eles são lutadores, para eles o que importa é a batalha. Eu já estou ficando velho, bem velho, e eu digo para vocês, eu só briguei na rua quando eu era criança, antes de eu aprender artes marciais. Depois que eu comecei a aprender, eu nunca mais tive um problema com ninguém. Eu nunca precisei utilizar numa briga, nem como defesa pessoal. Nunca ninguém me atacou. E olha que eu vivia no Rio de Janeiro, que é uma cidade violenta. Nunca ninguém me atacou. Agora, se alguém me atacar, eu vou me defender, é óbvio. Mas para chegar ao ponto de alguém te atacar, tem que ter rolado uma conversa, um xingamento, alguma coisa, um desentendimento, uma falta de educação. Porque o Yin Yang, que é um dos pontos principais do daoísmo,
sempre tem que se ajustar ao outro. Se alguém é muito agressivo com você e você é agressivo com essa pessoa, vai sair briga, conflito, porque desarmonia. Agora, quando alguém vem muito nervoso e você se mantém calmo, a pessoa que estava nervosa vai se acalmar. Não é que você vai fugir, se acovardar. Você mantém a sua postura. Você não foge, você mantém a sua postura e fala com calma, com coerência. Que a pessoa se acalma e tem uma chance da briga acabar. O Yin e Yang, eles se completam. Eles são forças antagônicas, mas são forças complementares. O Yin e Yang, eles se complementam, se harmonizam. Por isso eu vou dizer para vocês, um grande problema que existe no mundo. Homens e mulheres, eles são Yin e Yang. Lógico que todo homem tem a parte feminina e toda mulher tem a parte masculina. Isso é todo Yin, não é totalmente Yin, ele tem uma partezinha Yang. Todo Yang tem uma parte Yin. Então, as mulheres, elas quando discutem, quando conversam assim, algum problema, elas utilizam a força Yin, que é a força emocional. E o homem, ele utiliza a força Yang, que é a força mental, racional. Então é óbvio que se um joga emoções e o outro joga razão, não vão conseguir realmente encaixar. Então, quando uma pessoa vem com emoções, você não tenta racionalizar, porque vai criar um conflito. Quando a pessoa vem com muita razão, não tente jogar para o lado emocional, não tente chorar, que vai irritar mais ainda. Não tente falar coisas emocionais quando é um problema racional. Então, isso que todos nós devemos aprender. Aprender a equilibrar o Yin e o Yang, saber aprender sobre a verdade sobre uma técnica, a verdade sobre um segmento, não ficar especulando e não ficar falando besteira. Então nós temos que aprender a utilizar a filosofia de uma forma prática. Foi o que eu tentei fazer aqui hoje com vocês. Falei da força do pequeno pedacinho de bambu. Falei do tassel, que ele ajuda com a técnica, então você nunca vai ser enganado com alguém te falando coisas sobre algo que não entendem. Você tem sempre que procurar uma boa fonte para saber a verdade e saber harmonizar quando existe uma briga na rua, onde for, de sempre tentar complementar a pessoa, não tentar peitar como se fosse choques de duas ondas na mesma direção. E aprender quando você estiver conversando com seu marido ou com a sua mulher, entender, perceber se ele está utilizando a razão e maneirar com o emocional. E se ela estiver utilizando o emocional, você maneirar com a razão. E às vezes pode ser o contrário. Pode ser o homem usando o emocional e a mulher utilizando a razão. De qualquer forma, você tem que equilibrar e tentar ouvir o lado emocional primeiro, antes de vir com a razão. Então eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.